Quem é o jovem de Aracati? O que pensa? Qual o seu modelo de família? Onde está inserido? Quais as expectativas? Que políticas são traçadas para a juventude? Para que tantas perguntas? Com essas questões, a professora Raquel Vieira, outros professores e alunos do Serviço Social foram às ruas de Aracati pesquisar sobre o perfil de nossa juventude. Os resultados são surpreendentes, resultando na palestra que você vai ver agora, Jovem de Aracati. Mostra a tua cara. Um bom programa. Boa noite, meus amigos. Mais uma vez estamos reunidos aqui para debater, ouvir, debater, tratar dos assuntos que interessam ao Aracati, interessam à região do Vale do Jaguaribe e, obviamente, interessam à Faculdade Vale do Jaguaribe. Aqui já tivemos palestras sobre história, aqui tivemos palestras sobre cultura, sobre tradições do Aracati e diversas outras sobre desenvolvimento regional e outras. Hoje, nós vamos tratar mais diretamente sobre o nosso município. Nós vamos tratar sobre as pessoas que moram aqui no município. E, particularmente, os jovens, a juventude de Aracati. É uma coisa que dificilmente nós fazemos. As pessoas, em geral, não costumam tratar das pessoas que são o objeto do trabalho para as quais nós fazemos. A faculdade trabalha para quem? A faculdade trabalha para a população de Aracati, particularmente para os jovens de Aracati. Muitas instituições, o governo municipal e outras instituições estaduais e federais trabalham também para as pessoas que moram aqui. Mas a pergunta, mas esses órgãos, essa faculdade, sabe quem são essas pessoas? Como são essas pessoas? O que é que essas pessoas querem? O que essas pessoas pensam? O que é que elas almejam para o futuro? O que é que elas querem para a região em que habitam? Essa é a questão fundamental. Se nós acertarmos, conhecermos aquilo para o qual nós trabalhamos, nós teremos um outro resultado. Então, essa é a razão por que essa palestra da professora Raquel Vieira, né, é tão importante, tão interessante para a faculdade, tão interessante para vocês que fazem serviço social ou fazem outros cursos aqui na faculdade, né, e sobretudo para os governantes. Conhecer o povo e não ter a ilusão de que conhece. Entendeu? Então, com essa introdução, eu convido a professora Raquel Vieira para tomar assento nesta mesa e proferir a sua exposição, que será uma exposição debate. Ela gosta de debater e ela quer ouvir perguntas e quer ouvir também aquilo que é contrário ao que ela está dizendo. Boa noite a todas e a todos. Queria pedir a licença ao doutor Pedro para eu falar em pé. De pé. Posso vir aqui para frente? Eu queria agradecer, primeiramente, ao Instituto Vale do Jaguaribe, na pessoa do doutor Pedro, à Faculdade Vale do Jaguaribe, agradecer aos estudantes que participaram da elaboração dessa pesquisa. Eu não fiz a pesquisa só, eu fui orientadora desse processo, e hoje nós temos 4 participantes da pesquisa aqui, que eu queria que elas ficassem de pé. São estudantes de serviço social. A Dani, a Jacira, a Bruna e a Samara. São elas, né, que fizeram a maior parte de toda essa pesquisa, desde a fase de elaboração do questionário, tabulação do questionário e análise dos dados. Sem elas, essa pesquisa não teria sido realizada. Inclusive, isso mostra a relevância que a faculdade traz para a questão da produção científica e acadêmica. Obrigada, meninas.
Pronto, dito isso, né, a gente vai falar sobre um tema que muitas vezes não é dialogado dentro da sociedade, que a gente olha com um senso o quê? Um senso comum, que é a questão das juventudes. Né? A sociedade acaba homogeneizando esse grupo, dizendo que todo jovem é igual, que segue um determinado comportamento, e a pesquisa vai dizer para a gente o contrário, né? Já dando um spoiler dos resultados da pesquisa. E eu começo, né, trazendo uma frase de um cantor que não está mais entre nós, mas que reflete muito sobre isso, sobre o que pensam sobre a juventude. Né? Eu presto atenção, o que eles falam sobre o jovem não é sério. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Vamos lá começar. Pronto, antes da gente trazer o resultado da pesquisa, é necessário a gente fazer considerações teóricas sobre a juventude. Senão a gente vai ver os dados e a gente vai continuar com o senso comum. Por isso que a gente precisa dessa introdução teórica para compreender o que se pensa sobre os jovens. Primeiro, legalmente, aqui no Brasil, se diz jovem, a faixa etária de 15 a 29 anos. E aí, precisa-se compreender que a gente sempre fala juventude, mas compreender que, na verdade, esse termo singular, a gente tem que acrescentar o S, falar juventudes, porque a juventude ela é plural. Não existe um grupo social homogêneo. Existem, na verdade, grupos juvenis. A juventude é heterogênea. A pesquisa vai mostrar isso também para a gente. E que a juventude é uma construção social, se dá a partir das relações sociais, tem a dimensão da historicidade. Retomando um pouco, né, o marxismo, né, é uma dimensão histórica. Ser jovem vai se modificando no decorrer da história, no decorrer das relações sociais. E aí, a produção de uma determinada sociedade, originada a partir das múltiplas formas, como ela vê os jovens, produção na qual se conjugam, entre outros fatores, estereótipos, momentos históricos, múltiplas referências, além de diferentes e diversificadas situações de classe, gênero e etnia e grupo. Não se pode pensar a juventude sem deixar de lado, né, essa questão da classe social, a dimensão da raça, a dimensão do gênero. É isso que vai definir o que é ser jovem em determinada sociedade, ok? E aí, eu trago para vocês, né, um autor que discute juventude, que é o Paes. Ele vai dizer quais são as representações mais correntes do que se compreende por ser jovem. Ele divide em dois momentos, em duas considerações. A primeira consideração é aquela que considera a juventude como um grupo homogêneo. Então, todo mundo é igual. O jovem, jovem é aquela pessoa rebelde, aquele menino velho chato, aquele que não quer nada com a vida, né? É isso que a sociedade pensa em ser jovem, né? O que é ser jovem? É a juventude rebelde, o rebelde sem causa. A gente não cresceu escutando isso, né? Que o jovem é um rebelde sem causa. Então, é uma determinada corrente que pensa assim, que é composta por indivíduos cuja característica mais importante é estarem vivenciando certa fase da vida. Isso é pertencerem a um dado grupo etário. Nessa linha, a prioridade é conferida à análise daqueles aspectos tidos como mais uniformes e constantes dessa etapa da existência. E aí, qual outro pensamento? Então, o primeiro pensamento homogeneiza os jovens, diz que todo mundo é igual, que está vivendo uma determinada etapa da vida. E a outra corrente é reconhecer, aquilo que eu falei no começo para vocês, a existência de múltiplas culturas juvenis, formadas a partir de diferentes interesses e inserções na sociedade, situação econômica, oportunidades, capital cultural. Define a juventude para muito além de um bloco único, no qual a idade seria o fator predominante. Então, é o reconhecimento que essa juventude ela não é igual, que essa juventude ela é plural. E o que vai determinar essas diferenças é justamente a oportunidade que essa juventude vai ter na sociedade. O que ela vai ter acesso? E aí, por exemplo, quando a gente pensa na juventude de Fortaleza, vocês acham que ela é diferente da juventude daqui de Aracati ou não? É diferente. Infelizmente,
em Fortaleza, a gente vai ter dados muito tristes, né? É a 7ª cidade mais violenta do mundo. E aí, essa violência chega aonde? Chega na juventude. Mas tem um determinado grupo de juventude que chega a essa violência, que é a juventude negra e da periferia. Vocês sabiam, meu povo, que tem lá em Fortaleza um bairro chamado Bom Jardim, que é o bairro que tem mais habitantes em Fortaleza. Vejam só um dado sobre essa questão do acesso a algo. Lá no Bom Jardim, tem 70 mil jovens, de acordo com o IBGE. Sabe quantas vagas tem na educação? A educação tem para esses jovens? 6 mil vagas. Ou seja, meu povo, 64 mil jovens do Bom Jardim não têm acesso à educação dentro do território que eles habitam. Digo mais, a gente também diz que a juventude que morre, esses que morrem, que são assassinados, né? O que o senso comum diz para a gente? Era vagabundo, não fazia nada da vida. Então, esse jovem que era vagabundo e não fazia nada da vida, os dados vão mostrar que 78% dos jovens assassinados em Fortaleza, ano passado, 78% dos jovens assassinados, eles trabalhavam. Mas o trabalho é aquele trabalho que ninguém aqui quer fazer, que é um trabalho sofrido. Carregar água, descarregar carroça de depósito, com brita, com tijolo, trabalho pesado. 78% dos jovens assassinados em Fortaleza faziam esse trabalho. Era um jovem, então pensem bem, é um jovem que não tinha acesso à educação, era um jovem que tinha acesso a um trabalho que não permitia a ele outras situações, outras vivências. A questão do capital cultural. Então, são coisas que a gente tem que refletir, né? E esses dados que eu estou dizendo não é da minha cabeça, tá? É o dado de uma pesquisa feita ano passado por um grupo chamado Toda Vida Importa. É um grupo que estuda a questão dos homicídios entre a juventude no Ceará. Esses dados que eles têm não são apenas lá de Fortaleza, é que eu sei gravados de Fortaleza, mas são dados do Ceará inteiro sobre a questão do homicídio da juventude. Então, mesmo em Fortaleza, a gente tendo um número de jovens assassinados envolvidos com crime, a gente vai ter outros jovens que não vão ter, né, acesso a esse crime, que ele vai ter acesso a um capital cultural, a uma educação, a perspectivas econômicas que outros não têm. Então, a gente não pode deixar de lado o que eu falei para vocês, a classe social. Então, é um determinante para essa juventude, tá? Para essa juventude plural. A gente não pode homogeneizar. O tratamento do conceito de juventude deve obrigatoriamente considerar as determinações materiais, históricas e políticas inerentes a qualquer produção social. Esse pensamento é de um autor, né, Marguilhos e Uresti, e que também eles falam para a gente a noção de revolução. Quando a gente pensa em juventude, é a perspectiva revolucionária para esse jovem. Mas como se um jovem não tem acesso a determinadas questões, como é que ele vai ter essa perspectiva revolucionária? Fica o questionamento de não acomodação, de publicidade, cristalizando um determinado ideal social. Então, se construiu na sociedade do capital essa imagem da juventude. Uma juventude revolucionária, e um ideal social de juventude. Pode passar, Paty. Outra coisa sobre a juventude, especificamente, né? A gente vai ter uma adoração, uma santificação do que é ser jovem, uma padronização. Isso traz vários rebatimentos, e aí a gente do serviço social, claro, vai questionar isso, né? Porque vão trazer vários rebatimentos para a questão do consumo. Como assim, Raquel? Ora, quantos cremes, principalmente nós mulheres, aí vem a questão de gênero também, né? Quantos cremes a gente não gasta para evitar as ruguinhas? Com 25 anos de idade, a Avon diz para a gente que a gente tem que comprar o Renil, né, não? Quem aqui já tem Renil? Eu já tentei usar, mas não consegui. Porque eu não tenho a rotina. Mas é com 25 anos. Então, o culto ao ser jovem nesta sociedade.
Então, é o padrão, é o ideal ser jovem. Mas que tipo de juventude essa sociedade está formando? Mais uma reflexão. Dito isso, agora vamos conhecer essa pesquisa, que tanto se falou, né? Já apresentei para vocês as meninas. Foi uma pesquisa construída pelo curso de serviço social sobre a minha orientação, mas, repito, que dou todos os elogios às estudantes. Foram elas que botaram a mão na massa, eu orientei esse processo. E aí, quem foi que a gente pesquisou? Nós pesquisamos 410 jovens aqui em Aracati. Aplicamos a esse povo questionários que indicam que a pesquisa é uma pesquisa quantitativa, né? Então, é uma pesquisa que vai trazer números para a gente, que a gente vai tentar buscar interpretar esses números. E qual era o objetivo geral? Qual foi o objetivo geral dessa pesquisa? Traçar o perfil das juventudes aracatiense, compreendendo, meu povo, que isso era importante para fomentar políticas públicas. Como é que eu vou pensar políticas públicas para um determinado segmento que eu não conheço esse segmento? Então, é necessário uma pesquisa. Não existia ainda no município. Então, é a contribuição que a faculdade vai estar dando para a comunidade aracatiense, tá? E os objetivos específicos, detectar os limites e possibilidades direcionadas aos jovens de Aracati. Quais são os limites postos aqui em Aracati para a juventude? O que ela não tem acesso? O que poderia melhorar, que são as possibilidades? A pesquisa vai trazer como objetivos específicos isso, tá? Os caminhos da pesquisa ainda. Nós fizemos uma pesquisa bibliográfica durante esse percurso da pesquisa, que não foram 6 meses, não foram 1 ano de pesquisa, foram 2 anos que nós estivemos nesse processo. 2 anos, então foram 2 gerações de estagiários, né? As meninas aqui já estão formadas, né? E a gente está apresentando hoje a pesquisa, porque realmente deu trabalho, 410 jovens. Então, a gente teve que aplicar primeiro construir os questionários, né? Nós fizemos a construção, depois aplicamos. Aonde foi que a gente aplicou? No Colégio Marista, Beni Carvalho, Barão de Aracati, Elza Maria Porto Costa, Instituto Federal do Ceará e Faculdade Vale do Jaguaribe. Vejam que é múltiplo os locais. A gente foi nas escolas públicas, nas particulares, no Instituto Federal e numa instituição de ensino superior, que foi a FVJ. Por quê? Porque lembrem-se que a faixa etária de jovens é de 15 a 29 anos. Nós queríamos chegar a esse público, né, de 29 anos, esse público que já está saindo do patamar de jovem. Então, por isso que a gente teve a ideia de vir aqui para a instituição e para o IF também. Então, foi nesse período que a gente aplicou, depois a gente tabulou, e para tabular nós tivemos a ajuda, ele não pôde estar aqui presente porque está em sala de aula, do professor Fabrício, professor do curso de serviço social, que é economista, e ele apresentou para a gente um programa que é o SPSS, que é um programa de tabulação. Então, as meninas tiveram, né, junto comigo, uma capacitação com o professor Fabrício para a gente compreender a mexer nesse programa, porque nós, das ciências sociais, geralmente não temos o costume de fazer pesquisas quantitativas, a gente se debruça nas pesquisas qualitativas. Então, o desafio maior era também esse, porque nós não temos esse costume nas pesquisas quantitativas. Então, o professor Fabrício, com esse divino SPSS, nos salvou na tabulação. E depois vem a análise de dados. Na análise de dados, nós dividimos por blocos temáticos, que vão dar conta da família desse jovem, a questão da saúde, educação, trabalho, cultura, lazer, participação política e a perspectiva da violência. Aqui, para vocês, eu vou trazer alguns dados, porque realmente eram enormes, não dava para trazer todos, tá? Mas eu trouxe os principais. Primeira faixa etária. A maioria dos entrevistados, né, 69%, estão na faixa etária de 14 a 17 anos. Depois a gente vai ter 25% de 18 a 24,
anos e 4% de 25 a 30, e 2% deixaram o questionário aberto, não responderam, não quiseram dizer a idade. Então, a maioria do público das respostas que nós vamos encontrar é nessa faixa etária, de 14 a 17 anos, e depois a gente vai ter de 18 a 24. Tá? Só para a gente entender quem são os sujeitos dessa pesquisa. E a maioria das entrevistadas, né, são mulheres. 57,2% dos entrevistados são mulheres e 42,3% homem. E aí a gente tem a questão de gênero. Vários autores e outras pesquisas antes dessa sinalizam que quem sai mais das escolas, quem não chega nos bancos das faculdades, são os homens. E tem um porquê, né? Um dos porquês é a questão da violência, da inserção no mercado de trabalho. Lembrem-se, né? As respostas vêm em números. As interpretações nós vamos tentar dar a esses números. É o que a gente pode estar trazendo, né? Por ser a maioria mulher, é uma questão de gênero, pode ser isso. A maioria é pardo, 63,4%. 16,1% negro, 12,9% se autodeclararam negros, 5% amarelos, 1% indígena e 0,5% outros. Estado civil, a maioria é solteiro. Ainda bem, jovens, né? Que a maioria que a gente entrevistou que respondeu é de 14 a 17 anos. Que bom que esse povo não está casado, né? 91%. Porque no Brasil, meu povo, existe uma pesquisa que mostra que o nosso país é o país que mais tem casamentos infantis. Inclusive, eu tenho uma aluna que vai estudar isso, né? Que a maioria dos casamentos infantis no mundo é no Brasil, é o nosso país. Que bom que isso não chega ao Aracati, mas ainda chega, viu? 1% dos entrevistados se disseram casados, que pode ser aquele povo um pouco mais velho, né, que respondeu. 1% divorciado, 4% em união estável e 3% não opinou. E aí vem a questão da cidade do campo. E como é bom a gente conhecer o nosso território. Aracati é um território que é composto por uma zona urbana e uma zona rural. E aí os jovens que responderam, 260 jovens estão residentes em Aracati, na zona urbana, e 150 na zona rural do município. E aí a gente fica preocupado porque a gente percebe que a maioria está na zona urbana. Será que todos que vivenciam, né, moram na zona rural, estão tendo acesso à educação? Né? Então, são outros questionamentos. A questão da escolaridade, né? A gente vai ter a maioria dos entrevistados com ensino médio incompleto. Então, são jovens que têm a perspectiva ainda educacional, de inserção no ensino superior, né? São jovens que ainda têm toda uma vivência pela frente. Exatamente. Então é interessante também a gente deixar uma explicação por que a gente não foi em outros locais. Nós mapeamos inicialmente todas as ONGs que existem, que trabalham com a juventude em Aracati. Porém, elas só existem, infelizmente, no papel. Não existe efetivamente. Nós mapeamos todas as ONGs e entidades. E a gente não conseguiu chegar até a eles. Eles diziam, a reunião é tal dia. Disseram até que era no fim de semana. A gente vem no fim de semana. Aí, quando marcava, não dava certo. E aí vem, porque realmente não existe uma participação dessas entidades. Então, por isso que aí qual foi o plano B? Vamos às escolas, que é onde esses jovens deveriam estar, né? Mas aí fica essa ressalva e essa preocupação, que vai ser rebatimento mais lá na frente, quando a gente for ver a participação política, que é mínima. Então, eles não se participam politicamente porque eles nem se organizam, não têm entidades representativas para esse grupo. Isso é preocupante.
A educação profissional, 37%, né? Lá no IFCE, 45% na escola profissional e 18% na rede privada. Então, a gente percebe que a maioria dos jovens estão tendo acesso a uma educação profissional, a uma educação técnica, né? Um ensino técnico, que aí é rebatimentos até mesmo da política do antigo governo, que havia uma abertura para o ensino técnico no país. Aconteceu no antigo governo, se perpetua até hoje através de vários programas. A gente vai ter a questão das escolas técnicas aqui no Ceará, o Pronatec, são programas do governo que incentivam a educação técnica. E é lógico que a gente tem algumas considerações sobre isso particulares, que a gente pode estar falando em outro momento, sobre esse acesso da juventude ao mercado de trabalho, a um acesso tão precoce, né? Porque a maioria dos jovens que tem acesso ao ensino técnico, eles não chegam nas instituições de ensino superior. Incentivos de acesso à educação superior. E aí a gente perguntou para quem recebia alguma forma de bolsa, né, que eram justamente os alunos pesquisados daqui, 3 recebiam bolsa da prefeitura, 1 do Educa Mais Brasil, 17 do FIES, 5 ProUni e 1 SISU. Né? Era aluno SISU, entrou pelo SISU. E aí a gente percebe o quê? A gente percebe também, mais uma vez, a expansão dos programas de incentivo ao ensino superior no nosso país, que aconteceu na última década. Né? Aconteceu essa expansão e esse incentivo de acesso à educação, e que isso trouxe alunos de diversas classes sociais, principalmente da classe trabalhadora, aos bancos das faculdades e universidades por esse país, e também em Aracati, tanto que nós estamos em uma instituição que tem alunos que ingressam, que chegam ao ensino superior através desses programas, e a gente reconhece a relevância deles para garantir, de fato, uma oportunidade de ensino, né, de inserção ao ensino superior e de qualidade, né? Não é puxando sardinha, não, mas é de qualidade. E aí a situação familiar. Primeiro, vocês são do serviço social, vocês já sabem, né? Que família não é igual. Toda família é diferente. Nós temos vários modelos de família. Qual é o modelo predominante? O que a gente, né, geralmente idealiza, que é a família nuclear. Papai, mamãe, filhinho e filhinha. E o cachorro, ou o gato. Então, é esse que a gente geralmente idealiza e percebe. O que não é, nesse modelo, a gente já fica assim, Vala, não é assim, tua família é assim, tu mora com tua avó, cadê tua mãe? Eu moro com a minha avó e a minha tia. E muita gente diz, e a tua mãe? Como se não... Se eu tivesse realmente que estar morando com uma mãe e um pai. Existem outros formatos de família, nós do serviço social sabemos muito bem disso. E isso é importante reconhecer, porque as políticas públicas precisam reconhecer esses novos formatos de família, que vai para além desse modelo nuclear, burguês, patriarcal e branco. Os resultados mostram que 13,6% moram somente com a mãe ou só com o pai, que são as famílias monoparentais. 53,5% das famílias são as nucleares, o padrão. Então, a maioria dos jovens entrevistados nesses ambientes, eles realmente estão na família padronizada, né? Nuclear. Família extensa, o percentual foi de 22,5%, que é justamente, como é a família extensa? Pai, mãe, pode ser pai, mãe, filho, e aí a avó, ou o avô, ou o tio, ou a tia, ou como no meu caso, minha avó, eu e minha tia, somos uma família extensa. É outro formato totalmente diferente do que a gente está acostumado, 22,5%. Enquanto as famílias homoparentais ocupam um percentual de 7%. Qual é a família homoparental? É quando a gente vai ter o casal de 2 homens ou 2 mulheres.
convivendo com os filhos. Família homoparental, 7%. Outros dados peculiares da pesquisa mostram que 4,2% dos jovens originam de famílias combinadas, reconstruídas ou recombinadas. Como é isso? Minha mãe se separou. E aí eu fiquei morando com ela e meus irmãos, só que ela conheceu um novo companheiro. E ele veio morar com a gente, trouxe os filhos juntos. É uma família reconstruída, recombinada, tá? À medida que 5% são famílias unitárias. Como é que pode isso? Moro sozinha, família unitária. Sou uma família, só eu. Olha como a gente tem que desconstruir a perspectiva de família que a gente tem. Principalmente o assistente social. Imagina, chegar lá no CRAS, a pessoa, aí você vai preencher o CAD único dela. Aí, sua família? Não, eu moro só. Não tenho família. Tem família sim, é você é sua família. Ok? Famílias de coabitação, 1,7%. O que é isso, a coabitação? Moro lá no, digam aí um município vizinho, Jaguaruana. Moro em Jaguaruana, passei no vestibular, me matriculei no curso de serviço social na FVJ e vou ter que vir morar em Aracati. Aí eu não tenho condições, mas eu vou morar com uma amiga minha. É um tipo de coabitação. Ela é a minha família nesse momento, família de coabitação. Tá? 1,7%. 7% são famílias de coabitação e 1,7% não opinaram em relação à composição familiar. E aí a gente vem para a renda domiciliar. Quanto é que esse povo está ganhando, a família desse povo? Vamos lá. 38,6% vivem apenas com um salário mínimo. 21,3% recebem até dois salários mínimos. 14,9% têm uma renda de mais de 2 salários mínimos. Agora, vejam bem, 10,6% sobrevivem com menos de meio salário mínimo. E 7,4% sobrevivem com até meio salário mínimo. E 2% vivem exclusivamente do programa Bolsa Família. Né? São pessoas, são os números lá, que a gente está tentando interpretar. Então, a gente pensa, quando for pensar em políticas públicas para essa juventude, como é que esse jovem, que a família dele vive com esses 2%, não é porque é um número pequeno que a gente não vai pensar neles. Como é que esse jovem, né, vai para a escola se a família dele vive, né, com uma renda apenas do programa Bolsa Família? Como é que ele vai ter acesso à cultura, ao lazer? Ele não vai ter grupo social porque na cidade não existem entidades que trabalhem esse jovem. Então, como inclusive na cidade tem uma coordenadoria de juventude, a pesquisa se deu em parceria com a coordenadoria, mas lá não participam jovens nas atividades da coordenação. Então, há uma fragilidade dos serviços, e a gente precisa pensar na perspectiva de renda. Né? E a maioria, né, dos entrevistados, a família tem uma renda mensal de 38,6%. Os dados, é muito legal pesquisa, né, de maneira geral, pesquisas quantitativas são interessantes, porque elas deixam esse formigamentozinho na cabeça da gente. A gente fica pensando, né? E aí? Habitação. Os dados da pesquisa mostram que 87,4% dos entrevistados moram em casa própria, 7,4% residem em casas alugadas, 3% vivem em casas cedidas, 0,5% da população juvenil mora em casa cedida, 0,2% em casas mistas, mora mais de uma pessoa junto, e 0,5% não opinaram sua situação enquanto a habitação. Então, a gente vê que a maioria tem uma casa própria, mas quando a gente fala em habitação, a gente também tem que pensar a qualidade dessa habitação, que a pesquisa não está trazendo para a gente, está dizendo que 87,4% tem casa própria. Então, futuras pesquisas podem estar pesquisando, né, quem está em projeto de TCC e tal, ver a questão da habitação, né, aqui na cidade. Porque a questão da habitação no Brasil, ela é muito complicada. A gente só vai ter, se eu não me engano, em 2010, a Política Nacional de Habitação,
Somente em 2010 ela é garantida, através de uma emenda constitucional, a habitação é garantida como um direito. Então, somente em 2010. A gente tem um déficit de habitação muito grande no país, que eu não vou saber os números agora, eu sabia até um dia desses, mas são muitos números e a gente acaba esquecendo. Mas é um número que, se você for colocar o número de pessoas, parecem 6 milhões de pessoas no Brasil. Não vou dizer o número porque eu posso estar errada. Mas se você colocar o povo que não tem casa, que mora de aluguel, colocar esse povo no número... colocar esse povo nas casas que não tem ninguém morando, ainda vai ter 1 milhão de casas sobrando, sem ninguém morar. Esse é o déficit aqui no Brasil. Então, a gente tem que pensar essa perspectiva da habitação. Indicadores de renda e inserção no mercado de trabalho. 67,6% dos entrevistados nunca se inseriram no mercado de trabalho e 30,9% já têm experiência no mercado de trabalho. Só para considerar, né, que a gente tem uma legislação que garante a questão da aprendizagem a partir de 14 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esses jovens não estão sendo inseridos, né? A gente vai ter um número maior de jovens que não estão trabalhando. E aí a gente vem na parte que a gente gosta, né, da tecnologia. A maioria do povo que respondeu acessa a informação através das redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. 51,9%. Não lê jornal, viu, doutor Pedro? Não lê o Facebook. Tem o acesso à informação através das redes sociais, o que é preocupante. Por quê? Porque as redes sociais têm uma via de mão dupla. Né? A gente tem a construção de conhecimento a partir do senso comum aí nas redes sociais. 72,4% dos jovens acessam a internet diariamente. Destes, 65,8% acessam em casa, 8,4% em lan house, 6,4% em casa de amigo e 4,7% em casa de parentes. A maioria deles acessam através do telefone celular. Participação social, que aí é o preocupante. 41,8%, né, se reúne na igreja como participação social. Somente 6,2% estão associados ao movimento estudantil. Somente 4,2% está associado a movimentos sociais. 3,5% a associações, 3,2% a grupos religiosos, ou seja, aqueles grupos que se reúnem fora da igreja, e 1,2% nos conselhos. E 19,1% diz que não participa de nada, nem da igreja, nem muito menos no conselho, em nada. Então, a gente vê uma participação muito fraca da juventude, de maneira geral, aqui em Aracati. Isso é muito preocupante. A gente nasce e aquele slogan, a gente é criancinha, você é o futuro do país. Aí, nós chegamos à juventude, que é o futuro, né? O presente, e a gente não se envolve com a participação política. Então, o dado mais preocupante, na minha opinião, né, enquanto pesquisadora e defensora da participação, da democracia e do controle social, são esses dados. O que fazer, fica o questionamento, o que fazer para estimular a juventude à participação? Isso talvez sejam reflexos de uma democracia que nós temos fragilizada neste país. Talvez o reflexo esteja aí. E aí as nossas considerações finais. Primeira consideração é que a escola pública é a principal fonte de acesso à educação na cidade. O número de jovens provenientes da zona rural da cidade é expressivo, o que nos indica a necessidade de olhar essa realidade com ações diferenciadas, reconhecer que o urbano é diferente do rural, que as políticas direcionadas para o rural devem ser diferentes das políticas direcionadas para o urbano. O programa de transferência de renda se configura como fonte de única renda para alguns dos jovens entrevistados, o que nos indica a relevância de políticas que garantam o acesso aos mínimos sociais. O acesso à moradia não sendo característica de todos os participantes da pesquisa. Então, por mais que a maioria tenha acesso à moradia, a gente se preocupa também com os que disseram que não têm acesso à moradia.
A dificuldade do mercado em absorver os jovens, mesmo diante de legislações específicas que estimulam o aprendizado dos mesmos, como ocorre no programa Jovem Aprendiz. O papel das novas tecnologias no acesso à informação para os jovens, caracterizando-se como principal ferramenta de acesso à publicização de conteúdos. A igreja como principal forma de organização dessa juventude, em detrimento de uma discreta participação em movimentos sociais. E aí, um dos momentos da aplicação dos questionários. É isso. Obrigada a todas e a todos. Professora, antes de começarem os questionamentos acerca da sua exposição, gostaria de parabenizá-la pelo trabalho que foi realizado, ou seja, a pesquisa que foi feita, né? E parabenizá-la também pela exposição feita neste momento. Eu gostaria, antes de passar a palavra à Assembleia, de considerar o seguinte: nós tivemos, através da pesquisa feita pela equipe, né, muitas e muitas informações acerca do status quo, ou seja, da situação em que vivem a juventude de Aracati. Do ponto de vista de saúde, de educação, de moradia, etc, etc, etc. Entendeu? Eu gostaria, entretanto, de perguntar à equipe o que os jovens, na realidade, pensam. Foi obtida alguma informação acerca do que eles estão pensando para eles e para a sua cidade ou para o seu município? Essa é a primeira questão. Eu observo que, quando você falou a respeito da participação, da pouca participação da juventude na vida social, digamos assim, política e social do município, eu diria que nunca a juventude, eu diria, e eu acho que tenho acerto nessa afirmação, eu diria que nunca os jovens participaram tanto em Aracati e em outras praças, né, da vida social da sua comunidade, através do que nós chamamos mídias sociais. Hoje, tudo o que acontece é comentado, é discutido em mídia social. É um jovem altamente conectado com a sua comunidade, não só a comunidade que está próxima, a comunidade nacional e a comunidade internacional, entendeu? É um jovem que participa efetivamente do que está acontecendo. E esse, no meu entendimento, né, se constitui também, por outro lado, um problema. Um problema. Por quê? Porque essa participação é restrita a um nível muito superficial das coisas que estão observando. Daí porque os jovens hoje, talvez, leiam menos do que no tempo, por exemplo, da minha juventude, em que nós não tínhamos mídia social, nós tínhamos pouca televisão, e nós éramos obrigados, simplesmente, a pegar os livros e ler os livros ou jornais, entendeu? Hoje, não. O jovem está conectado, está informado de tudo o que acontece e participa, de certa maneira, através dos seus comentários e das suas observações, né? Das suas críticas ou dos seus elogios, etc. Entendeu? Mas, por outro lado, o jovem
se tornou um tanto quanto individualista, porque ele está com o seu aparelho celular, né? Está, às vezes, ao lado de muitas pessoas com as quais ele não está se comunicando, porque está se comunicando com outras pessoas que estão muito distantes através do seu celular. Então, isso é uma maneira também individualista de se comportar. Quer dizer, essa questão das mídias sociais, da conexão das pessoas com outras através das mídias sociais, é um pouco contraditório em relação ao individualismo que se observa hoje. Daí porque você diz que a participação dessas pessoas na comunidade, na igreja, nos grupos sociais, nos movimentos sociais, enfim, é pequena. Por quê? Porque as pessoas estão com o seu celular na mão, sabendo de tudo, informadas de tudo, e parece que se satisfazem com isso aí, entendeu? Essas são observações que eu queria fazer, e queria fazer a pergunta que ele fez, gostaria de ter uma resposta. Pronto. Vou começar a comentar pelo final, né? O nome disso, né, é cyberativismo, né? Os jovens, principalmente a juventude, se vê como revolucionário através das redes sociais. Eu até brinco que é revolução de sofá. Você acha que está lá o dia todo comentando e está fazendo alguma revolução. As redes sociais, de maneira geral, eu não considero como um aspecto negativo. Porém, elas devem ser influenciadoras desse jovem sair da sua casa, sair do seu sofá e ocupar ruas, não no sentido apenas de manifestações, mas de se organizar politicamente. Eu acho que seria positivo nesse aspecto. Porque não há como se fazer revolução somente nas redes sociais. Infelizmente, as redes sociais são aspectos positivos para a questão da organização. Tanto que a gente vai ter aqui no Brasil, em 2013, um movimento, né, o movimento de junho de 2013, que as pessoas se organizaram pelas redes sociais e que ocuparam as ruas em um movimento social, que foi aquela "não é por 20 centavos". Né? E a gente vai ter também a primavera, que vai ser lá nos países do Oriente, né? Que também foi através das redes sociais. Porém, hoje a gente vê realmente uma falsa participação através das redes sociais. Os jovens, eles ficam apenas nesse ambiente, e esse ambiente eles não saem para se organizarem politicamente de fato. Tanto que a gente vê isso, né? Que 4, poucos % está nos movimentos sociais aqui na cidade. E 51,2% acessam a informação através das redes sociais, que, mais uma vez, repito, é um perigo, porque a gente acaba chegando em falsas informações, que eu não vou nem dar exemplo de várias informações mentirosas que correm nas redes sociais e os nossos amigos compartilham como se fosse verdadeiro. Né? O jovem ele não consegue ir além dessa rede social. Se tem uma dúvida sobre algo, vá lá no Google, pesquise, tente ver jornais, o que eles falam. A internet, gente, é uma fonte de informação que, na minha época, quando eu era criança e adolescente, eu não tive acesso. Se eu fosse criança e adolescente hoje, com a internet, com acesso à internet, eu já teria dominado o mundo. Porque é uma forma de informação muito rica, muito grandiosa, mas que, infelizmente, como o senhor bem falou, não gera esse aspecto revolucionário de fato na juventude, infelizmente. E aí, claro, a gente tem que também levar em consideração a formação socio-histórica do Brasil, que é um país, né, que desde a sua formação tem o aspecto da corrupção, o aspecto da subalternidade, a democracia no nosso país é fragilizada. Então, é isso. Em relação ao primeiro questionamento, a gente teve uma parte do questionário que eu não trouxe, que é em relação às múltiplas... Eles marcaram mais de um determinado assunto que eles têm interesse. A gente perguntava, dos assuntos abaixo, qual você tem mais interesse? E quais que se destacaram? A questão da violência e das drogas. Foram os que mais se destacaram. O que eles mais se preocupam, e apareceu em número 1, é a questão da violência urbana, que é um fenômeno que existe
na maioria das cidades brasileiras, como eu falei no começo da palestra, a gente vai ter Fortaleza se destacando, mas a violência urbana está chegando aos interiores, e a pesquisa mostra isso, tanto que o jovem se preocupa com a perspectiva da violência. Então, isso, se é algo preocupante, é porque existe, né? A gente existe e convive com a violência. Na época, em 2015, haviam 2, né? Porém, os 2 um pouco inoperantes devido a essa falta de participação, entendeu? Também existia a questão do preconceito dos próprios usuários, né, desses movimentos, e muitos deles eram voltados para a saúde, que é a questão que mais agride a população LGBT. Só para enfatizar a questão da não participação. É isso. Nós procuramos o grupo, né, que trabalha com a questão LGBT aqui em Aracati, mas, como você falou, né, inoperante, infelizmente, nós não conseguimos acessar. Como eu tinha falado, né, a gente mapeou primeiro as entidades, mas, infelizmente, não tem uma participação de fato. Patrícia, é mais assim uma reflexão, uma coisa que ficou na minha cabeça. Quando tu citou a questão da juventude, da periferia de Fortaleza, tu citou o bairro Bom Jardim, né? Aí tu citou que tem mais de 64 mil jovens sem acesso à educação. Aí, desses 64 mil jovens, só 6 mil têm acesso à educação. Aí nós vamos ver já a problemática daí. Porque se essa juventude não tem acesso à educação, essa juventude também ela não vai ter uma vida, ela não vai se inserir na sociedade que o capitalismo, que a burguesia, ela diz que essa juventude, como a juventude tem que ser, porque nós somos padronizados, né? A sociedade ela diz que a gente tem que ser assim e assim tem que ser. Então, essa juventude, para que ela possa lutar para mudar essa realidade, ela tem que estar inserida nos movimentos sociais, ela tem que estar inserida tem que estar lutando por políticas públicas, né? Para que a juventude possa lutar por políticas públicas, para que a juventude possa avançar na sociedade, que ela possa garantir os seus direitos, nós precisamos que essa juventude esteja inserida nas políticas. Eu acho assim que a questão na educação, no meu modo de pensar como jovem e tal, existe uma falha muito grande a respeito das políticas, porque as pessoas elas levam, já está enraizado na cabeça não só da juventude, como das outras pessoas, que político são todos iguais, que não existe avanço, as pessoas não conseguem reconhecer que hoje, se o jovem da periferia ele está inserido na universidade, é por conta de uma luta que já vem sendo, né, há muitos anos atrás. Então, eu acho que a gente cobra da juventude. Hoje, quem mais morre? A juventude. Que juventude é essa que está morrendo? É a juventude negra, é a juventude da periferia. Enquanto nós não tivermos políticas públicas voltadas para a juventude, em especial a juventude pobre da periferia, nós nunca vamos conseguir avançar nessa sociedade. Considerações? Só para dizer como é teu nome? Carol, né? Concordo com o que você falou, né? O nome disso é Extermínio da Juventude. Sendo que eu não sou LGBT e que eu nunca sofri nenhum preconceito. É muito fácil uma mulher branca ser deputada federal e defender os negros, né? É fácil. Mas, assim, ser negro, ser LGBT, ser deficiente, sofrer preconceito, só sabe quem passa. É fácil, né? Não é fácil para os representados, né? Então, a questão da representatividade é muito, muito importante. Por isso que a questão do movimento negro é super relevante, um lugar de fala para essas pessoas que, historicamente, tiveram seu direito à fala negados, que foram representadas por pessoas brancas, né? Então, por isso que eu falei no começo, a gente tem que ter o recorte da classe e do gênero, claro. Tem uma frase, né, que uma autora, que é a Célia Toledo, diz que por mais que o gênero Cecília Toledo, por mais que o gênero nos una, a questão da orientação sexual nos una, a questão da geracionalidade nos una, a classe social vai nos repartir. Então, nós somos repartidos pela classe social. Eu, como marxista, acredito nisso. E aí,
o que você fala é o extermínio da juventude. O extermínio da juventude não vem dos dias de hoje, né? Já acontece há algum tempo nesse país. E é um perfil, como eu havia falado também, de que jovens, quais são os jovens que morrem? São jovens negros da periferia. Há um senso comum que diz o quê? Que o jovem mata mais do que morre. As pesquisas mostram o contrário. O jovem morre mais do que mata. Muito mais. Né? Então, o olhar diferenciado não são torres que vão dar conta disso. Não é, infelizmente, eu até gostaria que fosse, mas não é. Não são as torres, não é um concurso para 3.000 policiais. Não é isso que vai dar conta. Porque, como diz minha avó, o buraco é mais embaixo. O buraco é na falta de educação, do acesso à educação, da falta de acesso às políticas de lazer, de cultura, de esporte. Qual a porta que está sempre aberta para o jovem? Ainda bem que aqui essa realidade ainda não chegou. Mas lá onde eu venho, a porta que está sempre aberta é a porta do crime. É ela que vai estar sempre aberta para o jovem. Boa noite, Raquel. Boa noite, professor Pedro. Raquel, como é que as igrejas elas podem ajudar os jovens a se inserirem nos movimentos sociais? Silvio, é bom essa pergunta, porque até um dia desse eu não sabia como responder isso, não. Mas eu participei, faz 2 semanas, de uma roda de conversa de uma igreja que tem lá em Fortaleza, que o nome da igreja é Igreja Simples. Eles se reúnem nas praças, numa praça lá em Fortaleza, do lado do Norte Shopping. E eu fui convidada por um colega de partido para estar participando, né, conhecendo o momento, e eu fiquei muito, fala que engraçado. O título era como cristão, não, extermínio da juventude, como os cristãos podem colaborar na prevenção da violência. E aí foi tratada, né, a questão desses dados que eu trouxe sobre a perspectiva da violência em Fortaleza. E aí, gente, as igrejas, né, indo dentro de uma perspectiva histórica, nós temos igrejas que são envolvidas com movimentos sociais. Existem, tanto a igreja católica como a igreja evangélica e outros tipos de igreja, outros tipos de religiões estão envolvidas com a perspectiva dos movimentos sociais. Agora, sabe qual é o grande problema? É que a maioria das igrejas neste país são igrejas preconceituosas, conservadoras, homofóbicas e machistas. Esse é o grande X da questão. A gente tem que ter clareza, a gente precisa ter clareza enquanto ser humano. Eu sou uma pessoa cristã, mas eu tenho clareza que eu não posso obrigar, por exemplo, a Glênia a seguir os meus valores morais. Eu não posso. Infelizmente, neste país hipócrita e conservador, as pessoas acabam misturando, né? Como ela falou, o Estado é laico desde 1800 lá vai bolinhas, que eu não lembro a data direito, viu? Desde a Primeira República. Esse país é laico. O que é isso? Estado diferente da religião. Mas a gente chega em determinados locais e a gente não vê isso. Né? O assistente social, que a maioria do grupo aqui é assistente social, precisa compreender essa questão da pluralidade, de respeito a diferenças e de não colocar no outro, né, que o outro siga o que você acredita. A gente precisa ter maturidade para dividir isso, mas eu reconheço que existem movimentos sociais da igreja cristã e de outros tipos de religiões aqui no país que fortalecem os movimentos sociais. A própria Igreja Católica, né, através da teologia da libertação, a gente vai ter grupos, né? O próprio Papa, né? Um cara, eu considero ele um espírito evoluído, muito evoluído, que trouxe várias questões para a Igreja Católica, a questão dos movimentos de base, né? Então, são essas questões. Eu acho que a principal coisa é você ter maturidade de saber dividir as coisas, que eu não posso obrigar. Não é porque eu torço para o Palmeiras que eu vou obrigar você a torcer para o Palmeiras. Você pode torcer para o Corinthians. E a mesma forma é a religião. E a gente precisa desmistificar, meu povo, também, aquele negócio que dizem para a gente desde criança, né? E aí eu falo sempre isso na turma, que religião, futebol e política não se discute.
E aí a gente chega, principalmente na idade da juventude, não querendo discutir esses assuntos, principalmente a política. Há uma negação à política, à discussão de política. Se você chega numa roda de conversa e você fala de política, lá vem a chata que fala de política. E a gente precisa compreender que política vai para além de partidos. Política não é só partidária, política é bem mais que isso. A política partidária é uma ramificação da política de maneira geral. Aí a gente vai ter políticas públicas, políticas sociais. Temos que discutir política. Quando a gente pede para a UPA de Aracati não funcionar em parceria com o hospital, para não fechar o hospital, a gente está discutindo políticas públicas. Então, a gente discute, querendo ou não, política. Só que a gente vai para as ramificações. Há uma negação. Não se discute política, se discute sim. Professora, antes de mais nada, parabéns pelo trabalho à senhora e aos alunos e estudantes que conduziram um trabalho riquíssimo. Trabalho que toma o jovem, que é o presente, é o futuro presente, né? É a energia que faz o país desenvolver. E aqui eu venho fazer uma colocação, uma pergunta, uma provocação. Na verdade, eu gosto muito de quem pensa diferente de mim. Certo? Eu entendo que isso me faz crescer. Isso me faz enxergar a realidade por novas óticas, por novos prismas. E eu acho isso que é rico, isso contribui, isso forma. Eu percebo que o trabalho ele tem um enfoque muito grande em cima da perspectiva da violência, da perspectiva da minoria, né? E aí a provocação que eu faço é na perspectiva do sonho. Na perspectiva do sonho, como nós estamos preparando o nosso país. E nós, que estamos inseridos dentro da instituição privilegiada de educação, a gente tem que pensar como nos unirmos, já que nós temos tantos assuntos para nos desunir, para nos desagregar, a começar pela grande diferença social que existe dentro do nosso país, né? E aí, na perspectiva do sonho, né, e eu percebo isso muito nos jovens que têm tanta energia, tantos sonhos a se realizar, muitas vezes esses sonhos, como acontecia na época dos vikings, eles sonhavam com as incursões bárbaras em matar gente, em dominar territórios, né? E aí eu percebo que tem muitos sonhos hoje na periferia com relação a ser o traficante dono do pedaço, né? Tem tantos sonhos hoje em desfazer, em desmantelar o país, em destruir o que está posto. O que tem de bom no país? Que sonhos bons nós podemos ter em comum? Que sonhos bons a juventude pode fazer? Muito rico quando a gente vê os caminhos, né? Agora, eu entendo que, do ponto de vista pedagógico e educativo, nós temos que expectar por algo, e não simplesmente lutar, sempre lutar. Eu acho que a vida não é só luta, como dizem os vikings, como dizem os traficantes, né? Não é só combate, mas eu acho que é a convergência, é a sintonia do ambiente em que a gente agrega a vida um do outro. E aí, que sonhos? Como traçar, como fazer esse jovem esperar por algo positivo? O que a gente tem que semear? Como semear um futuro diferente? É uma provocação bem instigante, né? Eu também gosto de dialogar com pessoas que pensam diferente de mim, porque eu acho que isso enriquece, isso aumenta também o nosso poder de persuasão, a nossa oratória. Então, é interessante você dialogar com pessoas que pensam diferentes, mas com princípios e valores que busquem o melhor da humanidade, o melhor para a sociedade. A pesquisa ela aponta esses aspectos justamente para que possa fomentar políticas públicas. A gente vê os déficits, mas que a gente possa sonhar com políticas públicas que superem esses déficits de maneira geral. Infelizmente, a gente vive tempos difíceis e o assistente social é um profissional que consegue detectar isso porque a gente trabalha com isso. Nós trabalhamos na intervenção
das expressões da questão social. E as expressões da questão social, infelizmente, não são coisas boas. Muito bem, professora. Chegamos ao final do nosso programa. Bom, mas eu acho que da palestra da professora, né, mostrando o que o assistente social vê na sociedade, né, o que a assistente social vê, é realmente isso, um quadro negro, um quadro no qual nós vemos poucas saídas, digamos assim. Mas, por outro lado, existe um monte de gente, muita gente, pensando coisas boas no nosso país, mas muita gente, né, que não são necessariamente, ou não estão necessariamente na política, estão fora da política, mas estão pensando coisas boas, e eu digo, é a grande maioria, não é a minoria, é a grande maioria, pensa coisas boas. Então, vamos esperar, mesmo vendo uma situação difícil, como vocês veem, como pessoas que observam a sociedade como ela é realmente, né? Vamos enxergar também uma grande maioria de brasileiros que tentam cumprir o seu dever, trabalhar, fazer o bem, pensar novas soluções para os problemas existentes. Enfim, nós temos um Brasil rico de pessoas, né? Embora no momento as más pessoas apareçam, estejam eu diria, no palco no momento, entendeu? Mas eu entendo o lado pessimista, mas saliento aqui que o lado otimista deve estar presente na cabeça de vocês também, quando trabalham para desfazer isso que está errado. Professora, a faculdade agradece a sua palestra, a sua discussão, o seu debate e, sobretudo, a pesquisa que foi realizada sob a sua liderança. Muito obrigado. Então, gostou do programa? Esperamos que sim. É muito importante a gente conhecer mais da nossa juventude, mais da nossa sociedade. E aqui no Vale Conexão, a gente se percebe, a gente se conhece, a gente se vê. Um programa feito, voltado para a região do Vale do Jaguaribe. É a FJ e o Instituto Vale do Jaguaribe, levando mais da nossa gente até você. Até o nosso próximo programa.